Olá, meus irmãos e minhas irmãs de Axé, meus amigos, seguidores e leitores da coleção Caminhos do Axé. Aqui, Babalorixá Rodrigo Jodé, dirigente do Ilê Omealé Bomi. Hoje eu quero, conforme combinamos, compartilhar com vocês a história da construção de um livro muito especial para mim. Um livro que talvez tenha sido um dos mais difíceis de escrever. Eu estou falando de Juntos Além do Fim, a morte e a ancestralidade na filosofia iorubá. Bueno, quando as pessoas olham para esse título, muitas imaginam que se trata de um livro sobre morte. Mas na verdade é um livro que nasceu justamente da necessidade de falar sobre vida. Porque dentro da filosofia africana, tradicionalmente, a morte não representa um fim absoluto. Ela representa uma transformação, uma mudança de estado, uma passagem. E foi exatamente essa a reflexão que me levou a escrever essa obra. Bueno, ao longo desses anos todos, aí, décadas dentro da religião, eu acompanhei inúmeras situações envolvendo partida de familiares, amigos, irmãos de santo, sacerdotes, filhos de santo, pessoas queridas, e percebi que algo me chamava a atenção. Muitas vezes as pessoas conheciam os rituais, sabiam o que fazer, sabiam os procedimentos, obviamente que são procedimentos complexos e quem se envolve com isso, no mínimo, tem que saber o que está fazendo. Mas percebia também que alguns não compreendiam o significado profundo daquilo que estavam realizando. De repente faltava compreender a filosofia que existe por detrás dos ritos. Foi então que eu comecei a reunir algumas anotações, textos, pesquisas, reflexões, experiências acumuladas ao longo de muitos anos. Como eu já falei, né, eu tenho esse hábito de anotar coisas para pensar depois. E aos poucos eu fui percebendo que havia um material suficiente para escrever um livro. Mas ao mesmo tempo eu entendia que não queria escrever apenas sobre cerimônias. Eu nunca quis escrever sobre cerimônias de nenhum tipo, muito menos desse, né? O que eu realmente queria era falar sobre a maneira africana de compreender a existência, sobre a maneira filosófica de entender a vida, né? E uma das primeiras decisões que eu tomei foi evitar tratar da morte como se fosse um tema sombrio. Até porque ela não ocupa esse lugar dentro da visão de mundo iorubá, né? A ancestralidade ela não é construída pelo medo, ela é construída pela continuidade, pela memória, pelo pertencimento, e principalmente pelo vínculo permanente entre aqueles que vieram antes e aqueles que continuam a caminhada, né? Então, durante a produção do livro, eu precisei revisitar muitos desses conceitos. Alguns deles apareceram frequentemente nas conversas religiosas e outros, de uma certa forma, eram pouco compreendidos. Alguns são repetidos há tanto tempo que acabam sendo aceitos sem uma reflexão, né? Então, o trabalho não foi apenas escrever, foi também achar uma maneira de organizar as ideias, separando tradição de interpretação,
separando fundamento de opinião, e principalmente separando a filosofia de superstição, né? Outro desafio foi encontrar uma linguagem que fosse acessível, porque eu queria que o livro pudesse ser lido tanto por sacerdotes experientes quanto por alguém que estivesse tendo o primeiro contato com esses assuntos. E essa sempre foi uma preocupação presente em toda a coleção Caminhos do Axé, né? Tentar ser acessível, tentar escrever de uma forma simples, mas sem ser simplório, sem simplificar demais, né? Com uma profundidade necessária. E a ideia é sempre falar profundamente sem tornar a leitura pesada. Difícil, né? Enquanto eu escrevia, eu fui percebendo que o livro estava se tornando algo maior do que eu havia imaginado inicialmente. Deixou de ser apenas um texto sobre ancestralidade e passou a ser uma reflexão sobre pertencimento, sobre memória, sobre legado, sobre aquilo que permanece depois que a nossa presença física já não está mais aqui. Existe uma pergunta que acompanha praticamente toda a obra, né? O que realmente significa permanecer? Desde o começo, essa era a pergunta primordial. Será que permanecemos apenas enquanto estamos vivos? Ou permanecemos nas histórias que contamos, nos ensinamentos que transmitimos, nas pessoas que ajudamos, nos caminhos que abrimos? Qual o real significado do termo legado? Qual é o peso real dessa palavra, legado? Essas perguntas acabaram influenciando profundamente a construção dos capítulos, porque o livro busca mostrar que a ancestralidade não é apenas olhar para trás. A ancestralidade também é responsabilidade com o futuro, né? Com aquilo que fazemos hoje, porque o que nós fazemos hoje será a memória de alguém amanhã. E talvez por isso esse tenha sido um dos livros mais emocionais que eu escrevi, porque inevitavelmente ele me levou a pensar nas pessoas que fizeram parte da minha caminhada, nos meus ancestrais, nos meus mestres, né? Nas pessoas que contribuíram para a formação da minha visão religiosa, e também em tudo aquilo que desejo deixar para as próximas gerações que estão sendo preparadas aqui, né, dentro do Ilê. Então, na construção dos manuscritos, eu tive a sensação de que o livro não encerrava uma conversa. Muito pelo contrário. Ele abria uma discussão extremamente necessária, uma discussão sobre como as religiões de matriz africana compreendem a continuidade da existência, como enxergam a relação entre vivos e ancestrais, e sobre como a memória pode ser uma forma de eternidade, como a memória eterniza, ancestraliza. Hoje, olhando para trás, eu vejo Juntos Além do Fim como uma ponte entre filosofia e prática religiosa, entre tradição e reflexão, entre aqueles que partiram e aqueles que continuam caminhando.